Olha, ouvindo o pastor Antunes domingo passado, que ele falou sobre a volta de Cristo, fiquei refletindo, sobre o impacto dessa palavra que trouxe. Muitas pessoas ficaram perplexas, outras achando Deus mal, porque permitir terremoto, permitir isso, aquilo. Mas não vou falar sobre isso. Mas eu fiquei reflexivo sobre como preparar uma pequena comunidade para atravessar eventos difíceis da vida. Como preparar meus irmãos em Cristo para viverem uma vida dinâmica e que ela é. Então, como preparar você? E aí eu me lembrei da primeira palavra que eu recebi como rema em 1977. Se eu perguntar para você, você lembra de uma palavra de 10 anos atrás? 20 anos? Você lembra o versículo de ontem? Eu não estou cobrando, mas dentre toda a Bíblia, que tem 66 livros, uma palavra precisa pertencer a você. Uma palavra. Chama a palavra rema. O que é uma palavra rema? Uma palavra que faz sentido só para você, que vai nortear você, que vai acompanhar você, que vai te lembrar de muitas outras coisas. Então, se você está buscando algum sinal, algum milagre, algum acontecimento, abandone tudo isso por enquanto e diga: Senhor, eu preciso de uma palavra que norteie a minha vida, do começo ao fim, porque a palavra é que vai te colocar no céu. Não serão as suas esmolas, as suas boas obras, é a palavra. E eu me lembrei dessa palavra, falei assim: então eu vou compartilhar esta palavra. Ela está lá, vamos começar com Hebreus 10, 38, que é exatamente esta palavra. Hebreus 10, 38. Diz assim: o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos dos que recuam para o mal ou a perdição. Somos daqueles que avançam para a preservação da alma. Não é? Então, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Mas o texto mesmo que eu quero afirmar é viver a vida pela fé. Não quero dar para você hoje a definição de fé, embora ela está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas o crente não pode viver de definição, ou de uma interpretação. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele precisa viver em aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. O Evangelho, meus irmãos, a intenção do Evangelho, do Espírito Santo, a intenção é pedagógico. O que é pedagógico? Aprendizado. O Evangelho não foi deixado para as cerimônias, para a liturgia. Ao longo desses, se eu ouvir essa palavra em 1977, para hoje dá quantos anos?
47, 48, alguma coisa assim. Então é uma palavra que está comigo há mais de 45 anos. E nesses 45 anos, eu encontro pessoas decepcionadas com a igreja contemporânea, porque eles aprenderam o evangelho litúrgico. O que é o evangelho litúrgico? Tudo tem que acontecer daquele jeito. Esse vaso não pode ser, você não pode colocar aqui uma outra planta, tem que ser essa samambaia aqui. Isso é liturgia. Esse objeto aqui, vamos colocar aqui. Não, pastor, não. Por quê? Porque ele sempre esteve ali. Mas eu quero ele aqui. Então o evangelho, ele não foi deixado para a igreja para definir liturgia. O evangelho foi deixado para a igreja para definir pedagogia, aprendizado, discernimento. Hoje fala assim: não se faz mais pastores como antigamente. Graças a Deus. Os pastores de antigamente queriam que a gente fosse na feira de terno e gravata. Os pastores de antigamente não deixavam você jogar bola, usar bermuda. O que é isso? Liturgia. O evangelho foi deixado para mim e para você, para que a gente participe da pedagogia de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia e se desenvolvia e aprendia diante de Deus e dos homens. Então, o que é viver pela fé? Viver pela fé não é viver de experiências. O que o Douglas contou aqui é uma experiência pontual, particular, única dele. É uma experiência. A fé que ele colocou foi de receber uma experiência. Agora, não podemos dizer que Deus só opera por experiência, senão ele não deixaria o quê? A medicina. Não deixaria os médicos existirem. Se a gente pensar só em experiência milagrosa, teríamos que queimar na fogueira os médicos, seriam tratados como bruxos. Porque antigamente era assim, algo que não era resolvido de forma espiritual, era tido como algo excluso. E o que é viver pela fé? Viver pela fé, nós vamos aprender com um momento que Jesus viveu com seus discípulos, dentro do mar. Abra comigo Mateus capítulo 14, verso 26, 22. Há um mês atrás, eu amanheci com essa vista aqui toda embaçada, a vista esquerda minha, toda embaçada. Eu tenho uma lente dentro do olho, e aí eu fiquei, fecha o olho, faz o teste, e agora no mês 4 eu vou no médico, mas já orei, eu creio, mas eu vou buscar o médico, eu não quero encontrar o que eu não quero, eu não vou procurar o que eu não quero encontrar, mas começou a incomodar, eu preciso, é necessário, mas isso está dentro da minha fé, eu creio que Deus pode me curar agora, como Ele pode me curar, talvez por uma cirurgia de catarata,
ou alguma coisa parecida. Amém? Ai, eu estava gostando tanto desse pastor, mas agora eu não gosto mais. Meu irmão, você está aqui nesse mundo, você está aqui, você come arroz e feijão como todo mundo, então não queira que Deus te trate diferente do que trata o que não vai na igreja. Deus ama o mundo inteiro com o mesmo amor. Amém? Por isso que a gente tem que aprender sempre com o Evangelho. Esse texto, Mateus 14, 24, fala assim, vamos ler juntos. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, ficou sozinho no monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se é mesmo o Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Até aí. Viver pela fé, andar pela fé, trabalhar pela fé, ir à igreja pela fé, casamento pela fé, ter os filhos pela fé, viver uma vida pela fé. O Evangelho, esse objetivo pedagógico, ele tem um alvo de aprendermos sobre quem e não sobre como. O crente, ele quer saber como. Como que eu posso ter uma vida vitoriosa? Como que eu posso ganhar bem no trabalho? O que eu devo fazer para ter sucesso? O homem sempre está em busca do quê? Do como. O Evangelho, ele vai em outro sentido, para nós aprendermos sobre quem. Quem é o Senhor? Não o que o Senhor pode fazer. Quem é o Senhor? Não o quanto Deus pode fazer. Então o Evangelho, ele é pedagógico para eu e você aprendermos sobre quem. Quem é o Senhor? E também, quem sou eu? Quem sou eu? A internet tem bastante frases, né? Não fique preocupado com o que as pessoas falam de você, mas acredite em quem você é e quem Deus fala que você é. Até bonito. Agora, aqui, não é sobre o como. Vamos aprender com os discípulos, nesse mar revolto, sobre quem. Primeiro, foi Jesus que colocou eles naquela situação.
A Bíblia diz: Jesus insistiu com eles: entra nesse barco, entra nesse mar, a direção está do outro lado, entra nesse barco. Foi Jesus que colocou eles naquela situação. Jesus ficou em terra, orando por eles. A Bíblia diz que Jesus continua a interceder pela sua igreja. Jesus continua orando por você. Você sabia disso? Ai, pastor, eu estou tão... hoje eu nem orei. Fique tranquilo, meu irmão. Tem alguém que está orando por você. Que aí você fala assim: pastor, você orou por mim? Eu falei: cara, eu esqueci do seu nome. Mas fique sabendo, Jesus intercede por nós. O Espírito Santo também intercede por nós. Jesus colocou eles naquela situação e Jesus ficou em terra orando por eles. Viver pela fé significa que você tem certeza que você está vivendo isso, porque Deus te colocou ali para você experimentar experiências pessoais e particulares. Meu irmão, você pode ter dúvidas sobre muitas coisas na sua vida. E ter dúvidas não é pecado. Pecado é duvidar de quem colocou você lá. Ter dúvidas sobre... Eles estavam ali, e agora? O barco vai virar. As ondas são grandes. Eles poderiam ter dúvidas: será que a gente vai conseguir chegar nadando, agarrado num pedaço de pau? Se vai vir uns golfinhos aqui nos ajudar? Ter dúvidas. Em 1979 eu disse: eu vou me casar. 79. Eu tinha 18 anos. E eu falei: é agora, eu vou casar. Quero casar. Mas não tinha uma mulher. Aí, vamos orar, né? Eu já tinha o quê? Um objetivo. Porque eu queria ser pastor. E para ser pastor precisa ser casado. Você sabia disso? Precisa ter família. Precisa saber. Precisa ter filhos. Então eu queria. Aí faltava um ingrediente. A outra metade. E aí eu comecei a orar. Sabe o que Deus me deu? Deus me deu uma foto. A foto de uma mulher, de uma moça. Eu só tinha foto. Eu vi ela sentada de longe assim, lá na igreja. Eu comecei a orar pela foto. Orei 6 meses pela essa foto. 180 dias orando. Até que nos encontramos num acampamento de jovens. E aí, meus irmãos, palavra, tudo vinha, tudo falava, conspirava a favor. Casamos em 82. Aí as dúvidas começaram a surgir. Como que eu vou sustentar minha casa? Eu nunca tinha pagado aluguel. Eu nunca tinha ido ao supermercado. Tudo era minha mãe e meu pai que fazia, meus irmãos mais velhos. E agora? As dúvidas começaram a surgir. Mas uma coisa eu digo para você: nunca duvidei de quem me colocou naquele casamento. Nunca duvidei. Então, eu já vendi quibe na feira, já vendi cafezinho na feira, já vendi joia, bijuteria, prata. De tudo isso saía dinheiro para sustentar minha família.
Mas eu nunca pensei assim, como que eu vou sustentar até o final? Tem dúvidas, será que vai dar certo? Em 2017, 2015, 2017, eu fui Uber por quase um ano. Tive um revés financeiro, a coisa virou de cabeça para baixo. Fiquei sem recurso. Aplicativo. Eu saía de manhã, eu falava para ela, o almoço vai estar aqui. Aí saía à tarde, a janta vai estar aqui. Eu tive dúvidas sobre muitas coisas, mas nunca duvidei de quem me chamou. Porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Viver pela fé. Os discípulos estavam ali. E o que é pior, irmãos? Escuro, vento, água entrando no barco, um falando, faz assim, rema para lá. O que faltava acontecer para esses discípulos? Para piorar a situação deles? Apareceu o que no meio do escuro, no mar? Um fantasma. Só faltava essa, né? E apareceu um fantasma para eles. Você sabia que fantasma existe? Pode deixar gravado. Fantasma existe, mas não é de verdade. Que os fantasmas são frutos das nossas crenças. Os fantasmas são frutos dos nossos temores. E quando é que eles vêm à luz? Quando você está em choque. Quando você está no limite. Aí você começa a ouvir voz. Você começa a ver. A sombra é de verdade? A sombra é, mas não é real. O que piorou a vida deles? Deus enviando a solução, e eles, pelas crenças deles, aquela solução seria impossível. Um homem andando, ou uma pessoa andando sobre as águas. Deus está enviando para nós todos os dias recursos, respostas, mas pode ser que por conta das suas crenças, você está enxergando como algo que não é de Deus. Não é de Deus. Pedro pôs à prova Jesus. Pedro teve dúvidas. E as dúvidas fizeram o que com ele? Começou a afundar. Quando você começa a ter dúvidas, as dúvidas começam a mexer com a sua estrutura. Você começa a se esquecer de quem é Deus para você. Uma coisa eu sei, meus irmãos. Em 1982, eu entrei nesse relacionamento. Mas eu sei que quando o final da minha vida, não é o que eu vou fazer, o como eu vou fazer, mas é quem eu sou em Deus, e quem é Deus para mim, para ela, chegaremos no final, do outro lado. Do outro lado. Viver uma vida em fé significa que você pode ter muitas dúvidas sobre muitas coisas, mas nunca duvidar de quem chamou você. Foi Jesus que colocou eles no barco. Então eles deveriam saber que Jesus faria o possível e o impossível para colocar eles do outro lado. Mas o trajeto seria pedagógico. A vida seria pedagógica. Iriam aprender, amadurecer. Quando buscamos a Deus para ter uma experiência de milagre, uma experiência de cura, uma experiência de ressuscitação, você não cresce,
porque você não aprende, você só recebe. Louve a Deus que você esteja no processo, no processo que você amadurece, que você aprende, que você cresce como pessoa, que você pode agregar como ser humano. Essa semana eu tive uma experiência, não é única, mas quem tem neto aqui sabe. Meu netinho não queria comer de jeito maneira, brigou com todo mundo, não queria ir na escola, e ficou emburrado lá na garagem. E naquela manhã, lá no meu trabalho, eu tive duas experiências muito negativas. A primeira, o motorista foi mandado lá para a Bahia e erraram na nota, parou no posto fiscal. Daí tem que fazer uma carta de correção, tem que fazer um monte de coisa. Já esbravejei pelo telefone, falei, escuta, isso é um erro primário. Chego na empresa, tinha acontecido um outro problema, dois colaboradores que eu gosto muito, entraram nas vias de fatos, um querendo bater no outro. O RH chegou e falou, nós queremos a cabeça dos dois, os dois vão para a rua. Aí você tem que olhar a situação, que o justo viverá da onde? Da fé. Que se eu mandasse embora os dois, eu ficaria sem duas posições ali na fábrica, que não dava para substituir, né? Na hora eu falei, ninguém vai perder o emprego por conta disso. Dá uma suspensão, joga água na cabeça deles, esfria a cabeça, e depois a gente conversa. Aí cheguei em casa e peguei outra situação, meu neto não queria comer. Todo mundo nervoso porque a hora da escola estava chegando. Aí cheguei lá, agachei junto com ele. Eu falei, posso escutar seu coração? Deixa o vovô escutar seu coração. Deixa eu ver se ele está batendo mesmo. Aí eu coloquei ele aqui no meu peito, fiquei escutando o coraçãozinho dele. Falei, nossa, está batendo rápido o seu coração. Eu acho que ele vai bater mais rápido se o vovô dar papá para você. Você quer que o vovô dê papá para você? Aí ele comeu comigo. Estou te contando isso porque a vida é pedagógico. Eu poderia ter todas as razões do mundo para falar, eu não quero saber desse problema aqui, criança, vocês que resolvem. Não. Quem eu sou? Eu posso ser o seu pastor, que você não mora comigo, você não dorme comigo, você não come na minha mesa, mas antes de eu ser o seu pastor, eu sou pastor do meu neto, sou pastor dele, e ele estava precisando do avô. Ele não estava precisando do avô nervoso, do avô ansioso, do avô com a cabeça quente. Ele precisava do avô dele, naquele momento. Amém? O Evangelho trata sobre quem? Quem é Deus para você? Não é o que Deus tem na mão para te dar. Deus te deu essa família, é essa família que é sua responsabilidade. E se Deus te deu essa família, é porque Ele vai garantir que esta família vai chegar do outro lado. Nós não somos daqueles que retrocedem. Eu tive um amigo na igreja
que ele descobriu que não era para ficar junto comigo depois de 20 anos. Eu quero pegar um outro rumo. Nós não somos daqueles que voltam, mas daqueles que aprendem e seguem. Amém? Viver pela fé é diário. Viver pela fé não é viver de experiência, mas é o conjunto da sua vida. Tem um cântico antigo, eu estou encerrando já, que ele fala mais ou menos assim, não vou cantar porque a minha voz não ajuda. Quando terminar esta vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos que perguntarão: como foi que você chegou até aqui? E falarei e cantarei que foi Jesus que me levou até aqui. Amém? Pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém? Todos nós vamos, uns mais cedo, outros mais tarde. Uns vão participar da volta de Cristo. Sinceramente, eu não gostaria de participar, porque eu sou muito chorão, sabe? Eu fico vendo pessoas, quando o meu neto corta o dedo, eu choro antes dele. Sofrimento do outro, não gosto de ver. Então, eu já bati na trave 3 vezes, né? Já tentaram me levar umas 3 vezes, mas estou aqui ainda, aprendendo. O justo da sua fé viverá. Amém? Você que está empregado, se você chegar amanhã e a sua carta de demissão está lá na mesa do dono, assina com gosto, assina glorificando a Deus, porque se Deus te chamou, é Ele que vai garantir que você chega do outro lado. Mas se você chegar lá e não tiver essa carta, glorifique a Deus, porque Ele está te mostrando que é naquele lugar que Ele vai te sustentar. Amém? Se você chegar amanhã e receber uma notícia como a do Douglas, está doente, vai ter que ficar internado, glorifique a Deus, porque você vai entrar no hospital, onde só o médico entra, só o capelão entra. Mas você que não é nada de capelão e não é médico, vai estar lá, para poder testemunhar de Jesus Cristo. Amém? Não paute a sua vida pelas mudanças. Paute a sua vida por aquilo que você aprende com as mudanças. Você cresce, você agrega na vida de outras pessoas. Amém? Eu já ganhei o sustento da minha família vendendo prata, bijuteria, batendo de porta em porta. Já ganhei viajando para os Estados Unidos. Eu trabalhava numa empresa que eu ia para os Estados Unidos. Hoje eu não vou mais, mas já ganhei dinheiro com isso. Eu estou menos triste, estou menos feliz por conta disso? Não. Hoje eu trago o pão para dentro da minha casa, vendendo pedra sanitária. Sabe o que é pedra sanitária? Uma coisa que você nem sabe que existe, talvez. Está lá no vaso. Mas se você soubesse como tem vaso nesse Brasil, eu ganho dinheiro com isso. Mas você não é um médico, você não é um engenheiro, não sei, eu não sou. Eu sou um filho amado de Deus.
Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E sei que aquele que me chamou é capaz de me manter firme até o final. Viver pela fé. Amém? Glória a Deus. A sua vida, a nossa vida, precisa ser pautada por quem é Deus. Quem é você? O Douglas testemunhou aqui que eu orei por ele e ele foi curado. Mas não é porque eu sou o cara, é que eu sei quem é aquele que está em mim. É Ele. E a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Viva uma vida pela fé. Não ia falar isso, mas 2 minutinhos. Às vezes você está procurando. Vem várias pessoas aqui e falam assim: pastor, estou procurando um lugar para frequentar. Para com isso. Não procura não. Você vai se decepcionar. Deixa Deus procurar para você. Entendeu? Deixa Deus procurar. Porque comunidade local tem a ver com vínculos, tem a ver com empatia, tem a ver com relacionamento. Não tem a ver com a palavra, com a estrutura. Tem a ver com você. Ao invés de procurar um lugar, procura uma palavra para você. Como o centurião falou: Senhor, eu preciso de uma palavra. Porque com essa palavra que eu compartilhei com você, eu estou com o mesmo pastor há 48 anos. Então eu já vi de tudo na vida desse pastor. E talvez se ele viver mais uns 20 anos, eu vou ver mais coisas. Eu vi ele acertar, eu vi ele errar. Eu vi ele fazer boas escolhas, eu vi ele fazendo péssimas escolhas. Outro dia, ele trouxe um pastor lá para a comunidade para trazer uma palavra. O camarada, sabe como estraga a comida? Aí no final do culto, eu tenho essa liberdade com o Carlos Alberto. Falei: Carlos Alberto, mas que esse cara, meu? Você não sabia que ele ia falar essas besteiras? O Carlos Alberto falou: Zé Hilton, acho que eu vou gastar umas 4 semanas para consertar aqui o que esse cara falou. Mas depois que a gente convida, a gente fica. Então eu já vi de tudo. Mas eu nunca vi meu pastor abrir mão de nenhuma pessoa. Estamos juntos há 48 anos. Porque eu não estou olhando para ele, para me definir com Deus. Eu estou olhando para Deus, que me define a andar com Ele. Amém? Viva uma vida pela fé, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal se afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. De receber todo louvor. Quero orar com você, junto com você. E aqui tem 2 pessoas, 2 grupos.
que estão esperando um milagre. E eu estou aqui com esta palavra para você. Esse é o primeiro grupo. A fé não é uma espera, a fé é uma certeza. Efésios 1:3, Deus já nos abençoou. Mas o que eu quero dizer para esse primeiro grupo é o que você está passando, esperando, está te levando a uma maturidade na qual você ainda não chegou. O outro grupo, uma outra pessoa, é que desconhecia a fé. E hoje você aprendeu que ela existe. E que ela é o dínamos de Deus, que vai fazer girar e trazer energia para você. Para você começar algo novo, terminar aquilo que você já começou, melhorar a sua vida, tirar de você a ansiedade, o estresse, de uma vida espiritual que Deus não prometeu. É que nós ouvimos muitas narrativas, as pessoas desenham algo que não é a palavra de Deus. Para Jesus nos trazer salvação, Ele teve que morrer, sangrar. Para você chegar lá, você vai ter que morrer também, sem sangrar. Vai morrer para você, para as suas ideias, para aquilo que você acha certo. Deus não quer tirar de você a sua individualidade. Mas entenda uma coisa, não é você, é Ele. Cristo em vós, esperança da glória. Ele diz: quando você precisar falar, não tenha medo de abrir a sua boca, porque na mesma hora o Espírito de Deus vai falar com você, por você. Você que é o primeiro grupo, não se decepcione com Deus, porque Ele é o que a nossa alma sempre esperou. Jesus é melhor do que o milagre que você espera. Jesus é mais importante do que esse emprego que você busca. E Deus falou com você, para você tomar uma decisão. As dúvidas virão, mas não duvide de quem você é, e não duvide de quem Deus é. Amém? E do que Ele é capaz. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Se você puder dar um suspiro no seu lugar, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não tenho que me esforçar. Obrigado que não sou eu, não são as minhas forças, não é o meu dinheiro, não são as minhas posses, não é a minha inteligência, mas é o Senhor. Espírito Santo, eu fui sequestrado por esta palavra. Essa palavra me aprisionou. E eu não quero largar esta palavra, Senhor.
O Senhor me seduziu com essa palavra. O Senhor me levou a lugares que humanamente e financeiramente eu não poderia estar, mas a tua palavra me levou, Senhor. Senhor, esta comunidade ouviu sobre esta palavra, que a fé nos dá a capacidade de vida, de força, de enfrentamento. Senhor, abençoa o meu irmão que estava se frustrando, estava quase desistindo, mas hoje ele encontrou esta palavra, e que ele possa fazer desta palavra o combustível inextinguível, inacabável, que vai levar a ele a viver e presenciar grandes e maravilhosas coisas. Pai, sobre esse irmão que nem sabia da fé, que ele possa, a partir de hoje, pautar a sua vida, pautar o seu trabalho, pautar a sua escola, pela fé, e não desistir, não recuar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No final do culto, eu estarei aqui, eu e a pastora, o Ronaldo. Se você crê que o mesmo milagre que o Douglinhas recebeu, você fala, também quero. Tudo é possível para aquele que crê. Você vem aqui que nós vamos orar por você. Amém? Eu desejo a você um dia maravilhoso, uma tarde, que você coma gostoso agora na hora do almoço. Coma, porque foi Deus que colocou esse prato diante de você. Amém? Estenda suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito e a graça renovadora do Senhor Jesus esteja sobre você e a sua família hoje e para sempre. Amém? Domingo que vem temos uma ordenação pastoral. 4 irmãos, um está aqui, Davi Viana Osório, outro está aqui, Bruno Paixão, o Ronaldo está ali, Ronaldo Almeida, e o Dálcio Tito. Venha prestigiar esses irmãos, vai ser uma cerimônia maravilhosa. Amém? Graça e paz.